Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, aqui é Pedro Heitor, estamos juntos para mais uma discussão super interessante. E estamos juntos com o meu grande amigo, professor Almir Alamino. Fala Pedrão, que saudade de gravar com você, meu amigo. Quanto tempo, hein? Desde lá dos primórdios, já fazia um tempinho que a gente não gravava junto. Tá com muita saudade desse seu sotaque nordestino que encanta todo mundo. Fazia um tempo que a gente não fazia episódio junto, né? É verdade. E, Pedrão, a gente deve as desculpas aos nossos ouvintes, né? Por não ter postado o episódio na semana passada. Mas é porque a gente tem preparado um conteúdo muito legal e vem novidade por aí, viu? Se o ouvinte for bem atento, ele já tá notando que tem logo novo, tem coisa nova saindo aí, hein? É isso aí, o SupraCast tá todo vapor. E o que a gente vai falar hoje, Pedrão? Professor, tem um tema super bacana hoje. É um tema que me é muito querido, né? Eu que estou fazendo arritmia agora, né? Ah, entendi já. É a cardiomiopatia ritmogênica do VD, né? Que esse VD tá cada vez caindo mais do nome, né? Antigamente conhecido como displasia ritmogênica do VD. Pois é, e aí já vem uma coisa interessante, né? Que essa doença vem mudando de nome e o ouvinte vai entender durante o episódio o porquê dessa mudança, né, Pedrão? Exatamente. E tem desafio, Pedro, você trouxe aí? Tem um desafio. Esse desafio o ouvinte tem que ficar atento, porque a gente já comentou alguma coisa nessa linha em outros episódios. Maravilha. Qual a principal causa de morte súbita em atletas? Pedrão, tá me cheirando pegadinha isso aí, tá? Porque essa doença é muito comum em atleta. É mesmo? É tanto que a gente vai comentar alguma coisa relacionada a isso mais pra frente, né? Beleza, Pedrão. Então, professor, começando então sobre isso. Como a gente já comentou anteriormente, né? A doença ela mudou de nome, né? Ela classicamente era chamada como displasia ritmogênica de VD. Hoje em dia ela é muito mais chamada como cardiomiopatia ritmogênica de VD ou só cardiomiopatia ritmogênica. Ela classicamente era descoberta assim como a sua principal forma de apresentação em pacientes que apresentavam síncope ou palpitações, ou em alguns casos até pacientes sobreviventes de morte súbita. Tipicamente em pessoas do sexo masculino, né, entre segunda e quarta década de vida, e tem uma prevalência aí não tão incomum, tendo a prevalência podendo ir de 1 para cada 1.000 pacientes a 1 a cada 5.000. A gente vai entrar aí mais um pouquinho como a fisiopatologia, né, e como as principais manifestações clássicas, mas é uma coisa que é uma realidade clínica, né? Sem dúvida, Pedrão. Se a gente pensar, né, no pool de atletas que nós temos, né, andando por aí no seu município, no seu estado, no nosso país, é muita gente que pode ter essa condição e a gente tem que estar atento, né, para detectar e evitar talvez uma morte súbita, né? E como que a gente suspeita, né? Quais são os fenótipos de apresentação quando a gente fala da cardiomiopatia ritmogênica? Então, geralmente, são pacientes que eles vão entrar por várias vias, mas a primeira e mais dramática é aquele adulto jovem com morte súbita. A gente tem que procurar ativamente cardiomiopatia ritmogênica. Um outro cenário é naquele paciente que vem no consultório com queixa de palpitações ou mesmo uma síncope, e aí você olha no eletro, aqueles vários red flags, e dentre eles você tem que olhar ativamente a presença de inversão de onda T de V1 a V4. Além disso, Pedrão, algumas arritmias no esforço que surgem e tem padrão de bloqueio de ramo esquerdo, principalmente no exercício, devem pensar e suscitar a hipótese de cardiomiopatia ritmogênica. Você que é eletrofisiologista vai explicar melhor por que disso. Pacientes com extrasístole de via de saída de VD, isso é uma condição muito comum, né? Que muitas vezes a gente até é um pouco mais assim, vamos dizer assim, a gente não valoriza tanto, né? Mas tem que pensar que pode ter uma origem aí, né? Um substrato anatômico. E quando a gente encontra um paciente que não tem um motivo para ter uma alteração, uma dilatação, uma alteração de mobilidade no ventrículo direito, né? Não tem hipertensão pulmonar, a gente tem que pensar também em cardiomiopatia ritmogênica. Professor, isso é tipicamente a forma que a gente vai pensar, né? Acaba que vai ser necessário o traçar um eletrocardiograma, fazer um eco para a gente poder definir. Com certeza. Mas o que é então a doença propriamente dito, né? É até uma coisa assim que grava muito em residência de cardiologia, pessoas às vezes que ainda tá com a formação
mais recente, né? Que é, na verdade, uma substituição fibrogordurosa da musculatura do coração. Tipicamente do ventrículo direito, mas a gente vai discutir mais à frente, que na verdade ela pode coexistir com alteração também no ventrículo esquerdo, Ô, certo? Pedrão, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O miócito que tinha lá é substituído por gordura e fibrose, é isso mesmo? Isso mesmo. E isso está relacionado diretamente a mutações, né, alterações dos dermossomos. Que esses dermossomos são proteínas que estão relacionadas à conexão das células, que eles fazem essa ligação entre as células. Mais especificamente, a atuação pode ser nos genes, né, nos genes PKP2, DSP, DSG2, DSC2, JUP, tá? Não é o foco aqui da nossa discussão, decorar especificamente quais são os genes que mais acometem, mas é super importante que o ouvinte entenda que tem um mecanismo genético, que a gente vai até discutir um pouquinho sobre os outros exames complementares, que faz parte pedir teste genético em alguns casos, principalmente em parentes em primeiro grau de alguns pacientes que têm o diagnóstico. Maravilha, Pedrão. É importante citar isso para o ouvinte, até porque na grande maioria desses genes aí, a transmissão é autossômica dominante. Então, a gente tem que pensar nessa doença como uma doença genética, né? E é interessante, né, que essa lipossubstituição que acontece, né, no miócito, geralmente ela tende a respeitar um triângulo da displasia, né, como a gente chamava antes de displasia, e hoje já não utiliza mais essa nomenclatura, que compreende ali a parede posterior do ventrículo direito, o ápice e a via de saída, né? Então, geralmente está dentro daquilo ali o substrato anatômico, mas pode sim pegar outras regiões do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, é importante enfatizar. Pedrão, você falou aí, né, eu dei um spoiler aí que tem alterações no eletro e a gente tem que levar a suspeita. Quais são as principais? Você até já falou algumas coisas, né? É super Uhum. importante a avaliação, como você comentou, da a inversão da onda T alterações na repolarização, especificamente V1 a V4, que vai acometer esse território de VD, tá? Mas entrando um pouquinho nesse comentário que você falou das arritmias com padrão de BRE, por que é isso, né? Tipicamente, como a gente sabe, é uma doença que normalmente vai acometer o ventrículo direito, e quando a gente fala de arritmias que surgem no ventrículo direito, elas vão se manifestar com arritmias de QRS lá, com padrão de BRE, ou seja, que começa no ventrículo direito, conduzido lentamente fazendo o BRE, tá? Tipicamente elas vão acontecer com eixo superior, ou seja, que eles vêm da parede livre, mas pode também, como você comentou, serem extracistos de via de saída do VD, ou seja, que tem um eixo inferior, que vão estar com a D2, D3 EVFs, que são as derivações inferiores positivas, tá? Mas tipicamente o eixo é superior com D2 e D3 AVF negativos. Isso pode ser visualizado tanto no eletrocardiograma de superfície como no eletrocardiograma de alta resolução, mas também no Holter. O Holter ele pode até flagrar situações mais sustentadas, seja TVNS com esse padrão que a gente discutiu, ou mesmo uma TV sustentada, certo? E professor, o que a gente pode fazer mais? Pedrão, só complementando do eletro, né, ainda tem algumas outras alterações que são difíceis, né, de a gente ver, mas quando a gente encontra a gente tem que pensar. E uma delas é a onda Epsilon, Pedrão. Boa, Ontem professor. eu lancei um desafio lá no Instagram, onde eu coloquei uma letra Epsilon para ver se alguém lembrava aí se poderia ser o episódio de cardiomiopatia ritmogênica. O Só que que é lembrando essa aí, né? Desculpe, pode falar, professor. que é essa bendita onda Epsilon, né? Basicamente, ela é um potencial de baixa frequência, né? No final do QRS até o início da onda T, né? Às vezes ela até lembra como se fosse um bloqueio de ramo, assim, vamos dizer assim, uma forma bem inespecífica, né? Mais visível ali em V1, principalmente. A gente vê um entalhezinho no final do QRS. Exatamente. E o que eu ia comentar, né? Só lembrando aí pro ouvinte que, assim, apesar de a gente classicamente correlacionar com a cardiomiopatia ritmogênica do VD, ela é meio inespecífica, né? Podendo se Perfeito. apresentar aí até em cardiomiopatias que envolvem o VE e o VD, que não é a ritmogênica, cardiomiopatias avançadas. Ela classicamente correlaciona-se, mas não vá focar só nela para fazer o diagnóstico. Maravilha. Bom, você debulhou o eletro, citou o Holter, que é a sua área, mas tem outras coisas. Eu, principalmente, que sou clínico, não tenho tanto olhar assim, hemodinamicista ainda, né? Não tenho tanto olhar assim refinado no eletro. Então, eu preciso de outros substratos e é necessário para a gente chegar nesse diagnóstico, né? O que mais que a gente pede de exame quando a gente suspeita? Primeiro exame é o eco, né? Como a gente faz em tudo na cardio.
E o que o eco pode evidenciar? O eco pode evidenciar qualquer alteração, principalmente no ventrículo direito. Então pode ter afilamento de parede, pode ter aneurismas da parede livre do ventrículo direito, a gente pode ver alteração de mobilidade segmentar do ventrículo direito e também dilatação. Por isso que faz, né, diagnóstico diferencial, por exemplo, com hipertensão pulmonar. Mas o exame que mata o diagnóstico aqui, na maioria dos casos, e que mudou, né, a detecção dessa doença, é a ressonância magnética, porque ela consegue ver esse padrão de que sugere lipossubstituição do miócito, né, através aí das técnicas de realce tardio, T1 e T2. Tá? E aí depois eu vou pedir para o Danilo explicar isso aí melhor para a gente. Boa, eu acho que se quem quiser fazer que ele faça um post disso aí, comenta. Eu quero o post. Eu vou comentar. E por último, Pedrão, em alguns casos o diagnóstico é muito difícil, é desafiador. Às vezes a gente não consegue ver, o paciente não consegue fazer ressonância, ou a ressonância não consegue bater o martelo, e aí a gente precisa abrir mão da biópsia endomiocárdica. Lembrando que é uma conduta aqui, né, de exceção, a gente não vai indicar biópsia para todos os casos, até porque o risco, né, de a gente ter alguma complicação é maior, já que pode ter afilamento de parede. E, Pedrão, como é que então faz o diagnóstico, somando tudo isso que a gente falou? O diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica do VD é muito complexo, né? Você tem que abrir uma tabela, né? A tabela mais validada é a da Task Force, onde ela vai usar 6 critérios. E dentro desses critérios, ele pode ser maior ou menor, tá bom? Então, quais são esses critérios? Alterações estruturais e disfunção global regional do ventrículo direito, tá bom? É um critério. O critério histopatológico, que tem um peso muito grande, então da biópsia. 3. Os critérios de repolarização, e aí entram essas alterações eletrocardiográficas como inversão de onda T, onda epsilon, etc. Anormalidades de despolarização, condução. Arritmias, e aí entram, né, desde extrasístoles a arritmias sustentadas, né, taquicardias ventriculares. E por último, o histórico familiar. Então, o ouvinte que tiver mais curiosidade tem que abrir, né, os critérios da Task Force. Você coloca lá cardiomiopatia ritmogênica Task Force, ele vai te dar uma tabela te falando quais são os itens maiores, quais são os itens menores e como que a gente faz esse diagnóstico. 2 critérios maiores, um maior e 2 menores, ou 4 critérios menores, tá bom? Esse é o beabá para a gente fazer o diagnóstico. E, Pedrão, mais importante salientar que, apesar de a gente estar falando de VD, existe, né, o acometimento do VE. E esse acometimento do VE não está, né, inserido nesses critérios da Task Force, estão tornando o diagnóstico um pouco mais difícil, né? Existem até propostas, né, para tentar incluir o do VE, mas ainda não estão completamente validados. É algo que é para o futuro ainda, né? Maravilha. E professor, assim, como a gente fala, quando a gente fala de cardiomiopatia, qualquer tipo de cardiomiopatia, a gente abre um livro que tem várias, né? Desde hipertrófica, sarcoidose, miocardites, vários padrões. E às vezes elas ou se sobrepõem ou elas se parecem muito, né? Uhum. E muitas vezes a gente tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial adequado. Para isso, a gente pode lançar mão de exames específicos, que você já até citou previamente, a ressonância, em casos ainda mais difíceis de diagnóstico, a biópsia endomiocárdica. Vai ser a situação clássica que a gente vai lançar mão disso. E o que, que a gente tem que lembrar, né? O que é que tipicamente faz diagnóstico oficial com cardiomiopatia ritmogênica de VD? São situações que tipicamente podem acometer VD, ou que fazem um padrão ritmogênico muito importante. Que classicamente, miocardites, a sarcoidose, um infarto de VD, doença de Chagas. Lembrar que a doença de Chagas faz um acometimento de VD muito importante e tem um padrão arritmogênico muito acentuado, tá? Doença extremamente comum no nosso país, na nossa região. Tem que estar sempre lembrada, sempre se posto um diagnóstico diferencial. Pacientes que têm hipertensão pulmonar muito avançada, que vai fazer aquele padrão de cor pulmonar, né, quando a origem é pulmonar, né? Uhum. Que vai ter uma disfunção de VD mais importante. Todos esses têm que ser pensados. E para isso, a gente lança a mão desses outros exames mais específicos para fazer o diagnóstico diferencial, né? Pedrão, tem um diagnóstico diferencial que você não citou aí e que é complicado, sabia? É justamente o diagnóstico diferencial de coração do atleta. Então, muitas vezes o coração do atleta tem inversão de onda T de V1 a V4 e
Obviamente, nem sempre o VD, né, no eco vai estar acometido, né, não é esperado isso, mas quando a gente está falando, né, nesses primeiros exames, eletro, às vezes esse paciente é vagotônico, faz extrasístoles no sono, etc. Então, é um diagnóstico que a gente fica de cabelo em pé, né, porque o cara é atleta, e aí se ele tiver cardiomiopatia ritmogênica, complicou, né? Por Sim. outro lado, se a gente também suspende a atividade física do cara, ele vive daquilo, né? Então, é uma situação às vezes desconfortável para o cardiologista, porque realmente às vezes ele tem até que descondicionar esse atleta, né, Pedrão? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a situação da atividade física, mas essa realidade é uma das maiores importâncias da doença, né? Só falando também um pouquinho agora do teste genético, né? Ele pode ser Uhum. fundamental, principalmente tanto para aquele paciente que você quer fazer um diagnóstico diferencial, porque a gente já tem alguns genes que estão correlacionados, como a gente citou previamente, mas também para aqueles parentes, principalmente parentes de primeiro grau, de pessoas com o diagnóstico, né? Perfeito. Para ele é fundamental. E mesmo que o teste genético não venha com uma variante de significado adequado, né, correlacionado com a doença, ou mesmo uma VUS, que possa vir uma VUS da vida, né, variante de significado indeterminado, vai ser fundamental o segmento desse paciente com eco, com eletro, com Holters, em alguns casos até com ressonâncias seriadas, aí a cada 1 ano, 2 anos, né, para fazer o Perfeito. acompanhamento. Isso é importante o ouvinte ter a noção. Apesar de ser uma doença genética, 60% das vezes o paciente vai fazer o teste genético e não vai vir com um daqueles genes que a gente citou lá no começo que causam essa alteração no desmossomo. E aí, nesse caso, ele não tem cardiomiopatia ritmogênica? Não, ele tem. Só que ele tem uma variante genética não reconhecida, ou não comum, né? Mesmo assim, esse paciente tem que ser seguido e os familiares de primeiro grau também têm que ser seguidos, né, Pedrão? Exato, principalmente quando você identificou o gene, né. Exatamente. E assim, como é que a gente faz o manejo medicamentoso desses pacientes, né? Tipicamente, quando o componente é arrítmico, basicamente a medicação principal é o beta-bloqueador. A gente vai atuar tentando atuar exatamente no mecanismo dessas arritmias, né? O beta-bloqueador é a primeira linha quando a gente fala de extracístoles ventriculares. Em alguns casos, pacientes refratários, está com beta-bloqueador otimizado ou é intolerante ao beta-bloqueador, a gente pode lançar mão da mildarona. Em alguns casos ainda de pesquisa, e que está em situações de pesquisa, né, está em avaliação, o sotalol pode ser pensado, tá? Mas isso acaba que são terapias de exceção. E Perfeito. assim, esse paciente também pode evoluir com IC, com fração de ejeção reduzida, né? Ele pode evoluir com arritmias atriais. Aí os tratamentos vão ser específicos para aquelas condições. Tá com fração de ejeção reduzida? Você tem indicação de fazer aquele quarteto fantástico que a gente sempre fala nas nossas aulas, né? Uhum. Tá com uma fibrilação atrial? Vai definir um específico. Vai controle de ritmo, controle de frequência, anticoagulação. Tudo isso o paciente tem direito. Com certeza, Pedrão. E quando o paciente desenvolve IC, né, seja ela do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, o prognóstico piora e muito, né, Pedrão? Esses pacientes a gente sabe que tem uma mortalidade muito maior, são pacientes mais graves, que tem que estar sendo seguido em centros de referência, né? Com certeza. Outro detalhe do tratamento, Pedrão, que talvez a gente às vezes esqueça, mas a gente está frisando muito nesse episódio, é suspender a atividade física. Atividade física e cardiomiopatia ritmogênica não combinam. A atividade física pode tanto deflagrar arritmias pela atividade adrenérgica, e aí por isso são prescritos os beta-bloqueadores, e além disso, ela aumenta, né, a velocidade de progressão da doença. Então, atividade física e cardiomiopatia ritmogênica são antagônicas, né, o que é muito complicado, principalmente quando o diagnóstico é feito por um atleta. Mas essa é uma condição inegociável, né, Pedrão? Exato. É uma das poucas condições que a gente tem que a gente fala assim, não dá para praticar atividade física mais. Esse vai ter que aposentar. Ô Pedrão, e eu quero saber do que mais importa, porque você que está aí na residência de eletrofísio, marca-passo, CDI, como é que é? Dá para usar eletrofisiológico nesses pacientes? Ajuda em alguma coisa? Como é que a gente faz a prevenção de morte súbita nesses pacientes? Cara, o estudo fisiológico aqui, ele ainda tem um papel meio incerto, né? Uhum. Lógico que aquele paciente que você tá com a síncope inexplicada, que você ainda tá incerto, ele ainda não tem todos aqueles padrões de gravidade que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, você pode lançar mão do estudo eletrofisiológico, ver se ele induz o TV, ver se é um paciente de potencial risco de bloquear, se calcular um HV, etc. Mas não é de rotina que a gente faz o estudo eletrofisiológico para esses pacientes. São Uhum. situações de exceção. Porém, o CDI não. O CDI acaba que a gente faz com muito mais frequência.
Nele, a gente vai ter que levar em consideração fatores clássicos que normalmente estão relacionados com maior risco para esses pacientes. Tipicamente, o que é que são? Pacientes que já têm história de ter tido uma TV, tem síncopes inexplicadas, principalmente se tem aquele padrão cardiogênico claro, que a gente já até discutiu um episódio de síncope com o professor Marcelo. Episódio sensacional, hein? Que inclusive eu considerei como um dos melhores do ano passado, hein? Com certeza, sem dúvida. Pacientes que têm TVNS frequentes, têm história de morte súbita na família, precoce, mas com mais evidência, né? Já tem um comprometimento muito extenso do VD, o QRS muito largo, muito aberrante, realce tardio na ressonância. Tudo isso chama muita atenção, tá certo? É tanto que as sociedades eles criaram uma calculadora de risco, vou até dar o link aí para quem quiser usar, www.arvcrisk.com, tá? Esse aí já cai numa calculadora direto, que ela vai analisar alguns pontos específicos que eu vou citar aqui com vocês, faz um cálculo para tentar estratificar um paciente de potencial risco. Não é especificamente um número que vai dizer assim, esse paciente vai fazer CDI e esse não vai. Não, isso aí é só para pesar na sua decisão clínica, certo? Quais são os fatores que leva em consideração? O sexo masculino, como a gente comentou previamente, a idade, se o paciente apresentou síncope nos últimos 6 meses, TVNS, extracístoles, número de derivações de onda T com padrão invertido, e a fração de ejeção do VD, certo? Todos eles são super importantes para a gente poder estratificar um pouco melhor. E professor, quem é que vai ter a indicação classe 1 clássica para implantar um CDI? Bom, para implantar CDI clássica, né, acho que a gente já está cansado de falar, a gente já falou no episódio de dispositivos, por exemplo, mas são aqueles pacientes que já tiveram morte súbita abortada, né? Esse tem nem o que conversar, né? Hã? Esse não tem nem o que conversar. Esse não tem nem o que conversar. Então o cara foi ressuscitado, ou ele teve uma TV sustentada que foi bem diagnosticada, e esse paciente não tem nenhuma doença grave, tem uma expectativa de vida maior que 1 ano, acabou. Esse paciente vai ganhar um CDI. Uma outra recomendação na displasia, ou melhor, na cardiomiopatia ritmogênica, é naqueles pacientes com uma disfunção importante do VD ou do ventrículo esquerdo, tá? Então, disfunção importante do VD, que tem vários métodos para medir isso, a ressonância é melhor até, inclusive, ou uma fração menor ou igual a 35 no VE, como a gente já usa, né, na disfunção ventricular mesmo, a indicação de CDI, mas aqui tem um peso maior. E aí existem outras indicações que são uma evidência um pouco menor, né? Uma evidência 2A. Quais são elas, Pedrão? Que é isso que a gente já discutiu, né? Um paciente que tem essa síncope clara, né? Então, a síncope que ela é presumidamente relacionada a arritmias ventriculares. O paciente que já tem um risco maior relacionado a taquicardias ventriculares que, apesar de bem toleradas, ele tem um risco pela calculadora, tá? Mas lembrar que tudo isso é um peso, a gente tem que levar em consideração todos os fatores, a questão multifatorial do seu paciente, e tem uma questão que vai para todos os pontos, né? Esse paciente ele tem que ter uma expectativa de vida maior que 1 ano. Não adianta você implantar um dispositivo, um paciente que está com uma possibilidade de viver 6 meses, 8 meses, esse dispositivo vai fazer diferença, não vai aumentar a vida dele e vai talvez até trazer mais desconforto, né? Sem dúvida, Pedrão. E eu acho que por último, né, para finalizar, Pedrão, acho que o que traz a última diretriz da ESC também, em relação ao estudo eletrofisiológico, eu acho que é interessante citar, naqueles pacientes já com CDI, que tem tempestade elétrica, o papel da ablação, né, Pedrão? Ela ajuda, não impacta em mortalidade nessa doença, mas ajuda a reduzir a recorrência, né, de tempestade elétrica, de taquicardias ventriculares sustentada e reduzir choque, né, internação para esse paciente, né? Com certeza. É naquela mesma indicação clássica que a gente tem naquele paciente que está refratário ao tratamento clínico, muitas vezes acaba caindo no tratamento intervencionista, né? Acaba melhorando a qualidade de vida, evitando choques desnecessários. Pedrão, chegou aquele momento. Aquele momento. Bora? Bora. Então bora pro bate-bola, Pedrão. Eu vou começar perguntando para você. Cardiomiopatia ritmogênica acomete apenas o VD? Não. A doença tem mudado de nome por isso. Ela não acomete só o VD, ele acomete mais comumente o VD, mas também acomete o VE. Tá surgindo novas classificações para abranger mais o VE.
Lembrar que é um acometimento classicamente por infiltração fibro-gordurosa, por alterações dos hemossomos que a gente discutiu previamente. Maravilha. Professor, e como é que eu suspeito de um paciente que pode ter cardiomiopatia arritmogênica do VD? São vários cenários, mas rapidamente falando. Paciente adulto jovem com morte súbita abortada, pacientes com inversão de T de V1 a V4, principalmente se tiver síncope ou palpitações, arritmias com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e alterações de mobilidade ou dilatação do ventrículo direito sem uma outra explicação. Pedrão, principais alterações eletrocardiográficas desse paciente. Você até já citou um pouquinho, né? Mas lembrar das alterações de repolarização da onda T, especificamente de V1 a V4, tá certo? As arritmias que partem do VD, classicamente, que vai ter esse padrão de BRE, mais comumente as de parede livre, mas também as de via saída, tá? Perfeito. E não esqueçam da onda Epsilon, que ela, apesar de não ser específica, ela é comumente relacionada com a cardiomiopatia arritmogênica do VD. Maravilha. Professor, e de exames diagnósticos, além do eletro e do Holter, o que é que a gente pode lançar mão? Aí aqui é aquele beabá. Começa com eco, mas depois tem que partir para ressonância. Em alguns casos, quando a gente não consegue fechar o diagnóstico, a biópsia endomiocárdica. Pedrão, teste genético, quando que a gente pede? Aqui é principalmente quando você quer fazer um diagnóstico diferencial, às vezes você não está com aquela cardiomiopatia totalmente estruturada, montada com o diagnóstico pronto, e principalmente quando você quer fazer a educação dos familiares, né, fazer toda essa investigação, classicamente nessas situações. Maravilha. Professor, e o tratamento medicamentoso, o que é que a gente pode fazer? Tratamento medicamentoso, sempre, né, que o paciente tiver algum tipo de arritmia, seja desde extrasístoles, TV ou palpitações, o beta-bloqueador. Além disso, suspender atividade física, isso é primordial. Pedrão, e quando indicar o CDI? Nunca esquecer. Tem a indicação clássica, paciente sobrevivente de morte súbita com expectativa de vida acima de 1 ano, mas lembrar daqueles pacientes que têm um acometimento importante do VD, fração de ejeção reduzida abaixo de 35%, que já entraria nas indicações clássicas das outras cardiomiopatia, e pacientes que têm um risco aumentado para desenvolver arritmias, seja por aqueles riscos clássicos que eu comentei previamente, ou quando você lança a mão da calculadora de risco, tá? Isso avaliando o contexto de forma abrangente, não a coisa isoladamente. Show de bola, Pedrão. E só para a gente finalizar, responde para a gente o desafio lá. Qual a principal causa de morte súbita em atletas? Fala para a gente que é a cardiomiopatia arritmogênica. Ah, você já estava sabendo que ia ser uma pegadinha, né? Não é a cardiomiopatia arritmogênica. Aqui ela entra em segundo lugar. A primeira, que ainda é a mais comum, que está mais relacionada à morte súbita em atletas, é a cardiomiopatia hipertrófica, tá? Mas não esqueçam dessas duas. Elas são muito comuns, cada vez mais diagnosticadas, e a gente tem que saber identificar. Até porque a cardiomiopatia arritmogênica do VD, a gente não pode deixar o paciente fazer mais esforço físico, né? Perfeito. Agora, Pedrão, eu acho que o ouvinte que ouviu esse episódio vai olhar com mais carinho aquelas inversãozinhas de T de V1 a V4, viu? Ah, com certeza. Principalmente no paciente jovem que fala assim, isso aí não é nada, né? Então, olhar com mais carinho. Com certeza. Pedrão, show de bola. Acho que a gente fez o episódio papum para o ouvinte ouvir, estudar, aprender sobre cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia arritmogênica, sem filigrama, né? Eu acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui. Esse é o objetivo, é que fique claro, que fique objetivo e todo mundo compreenda o mecanismo, o tratamento e o diagnóstico. Maravilha. Então, Pedrão, segue aí nossos agradecimentos, né? As pessoas que estão sempre aí mandando os eletros com Supra, marcando as nossas redes sociais. A gente gosta muito dessa interação. E eu vou mandar um abraço carinhoso hoje, Pedrão. Vai mandar para quem, professor? Pedrão, eu vou mandar um abraço para Giovana, R2 de clínica aqui da Santa Casa de Votuporanga, que está passando comigo. Ela que está na enfermaria da cardio e está desenrolando a enfermaria, viu? Boa! Esses residentes estão brilhando, hein? É isso aí. Você, Pedrão, vai mandar um abraço? Nessa toada aí que você tá falando de abraço para residente, eu vou mandar um abraço para residente que tá rodando comigo na arritmia esse mês lá no HC de Ribeirão, a Thaís, ela que já rodou comigo na UCO aí da unidade de emergência. Um forte abraço, tá brilhando na arritmia, futura arritmologista. Show de bola, abraço. Então é isso, Pedrão. Quer mandar mais um recado? Ah, pessoal, reforçando, o SupraCast vem com tudo esse ano. A gente tá com muita proposta boa. Estamos fazendo toda uma reestruturação. Dá 5 estrelas, compartilha para seus amigos. Tem muita coisa bacana para sair. É isso
isso aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.